Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 7 de fevereiro. Ontem pelo Campeonato Carioca, você sabe, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 em Moça Bonita, mas a um custo bem elevado. Foram 5 problemas físicos ao longo do confronto. Logo no começo da partida, Bastos. Ele estava voltando à equipe, o gramado de Moça Bonita estava horroroso, mas não foi por isso que ele teve o problema físico. Foi uma pancada que deu reflexo no seu joelho, provavelmente alguma coisa relacionada a ligamento colateral. Resta saber se na parte interna do joelho ou na parte externa, ou de repente até os dois lados. Só com exame para ter certeza disso. Fato é que o nosso zagueiro, que estava há um tempão sem jogar, no primeiro momento em campo, acaba passando por isso. Tinha necessidade de colocar o Bastos para jogar no gramado de Moça Bonita? É verdade que o problema físico não se deu em virtude do gramado, foi pancada, logo trauma. Mas não tinha por que colocar o Bastos nesse confronto. O gramado por si só representava um risco, essa é a grande realidade. Por que não aguardar um pouco mais e colocar de repente o Bastos até em Cariacica, que, até onde a gente sabe, está com um gramado bem melhor do que no estádio do Bangu. Mas não foi essa a decisão e agora a gente tem que ficar na expectativa para saber quanto tempo vai levar para o Bastos voltar a ficar à disposição. Se tivesse parado aí, já seria ruim. Mas logo ali aos 17, num contra-ataque do Botafogo, uma arrancada do Arthur aqui por dentro, ele acaba sentindo um problema na coxa. Que tenha sido só uma fisgada, que no susto ele já tenha pedido substituição. Porque se aconteceu, por exemplo, um estiramento, mesmo que de grau 1, provavelmente o Arthur vai ficar de fora da partida de ida contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Caso tenha sido ali uma lesão grau 1. Se foi uma fisgada, se foi um susto, aí é uma outra história. Também temos que aguardar o resultado aí do exame de imagem. Se tivesse parado aí, já seria muito ruim, mas aí a gente teve desdobramento. O Serafim nem é o grande X da questão, a gente sabe disso, com todo o respeito que o garoto merece, claro, mas ele não é titular, nem é cogitado para ser titular da equipe. Quando a gente olha contudo para o John e para o Vitinho com desconforto na virilha, isso gera preocupação. Gera preocupação porque é uma área complexa. É uma área que quando você tem algum problema físico, é chato para recuperar. Então a gente tem que torcer, no caso desses dois, que seja realmente apenas um desconforto. O Vitinho estava sentindo esse desconforto há bastante tempo ali dentro do jogo, mas não tinha mais como fazer substituições. Teve que ir até o fim do confronto, recebeu aquele spray milagroso e a gente torce para que realmente esteja zerado para os próximos desafios. Mas que não jogue no fim de semana contra o Madureira. De repente até o John, tá? Se sentiu desconforto na virilha, coloca o Léo Link, dá oportunidade para ele jogar. Se não for o Léo Link, coloca o Raul que veio jogando anteriormente. Todo cuidado é pouco. Campeonato Carioca, ele serve para isso. Ele serve para lesionar jogador e gerar crise desnecessária. Essa é a real função do Campeonato Estadual. Ah, Vitor, mas o Campeonato Carioca, ele dá vaga na Copa do Brasil. Basta o Botafogo fechar o campeonato nessa fase regular entre os 4 primeiros colocados. Se fizer isso, já está com vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Se não for assim, vai ser via Taça Rio, conforme foi nos últimos 2 anos. Ou então, pelo Campeonato Brasileiro, indo para a Copa Libertadores. Não dá para considerar o Campeonato Carioca como algo importante, porque não é. Não dá premiação para o campeão. Agora, com o dinheiro da TV até vai ser melhor, né? Porque você tem aí a Globo que vai pagar uma bela grana, 17, 18 milhões de reais a Botafogo. Mas o custo de perder jogadores é muito pior. Muito pior. O Campeonato Carioca, de fato, é um torneio de verão. É um torneio de preparação, de pré-temporada. O problema é que esse campeonato ele dura meses, quando, na verdade, em um mês e meio no máximo, ele deveria ser concluído. Mas aí é aquilo, né? É o poder das federações. É o poder das federações Brasil afora. No Rio de Janeiro,
Mesmo que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco eles venham a se unir pedindo uma remodelagem do campeonato, eles podem tranquilamente ser voto vencido, porque você vai ter os pequenos apoiando a federação. Até quando a gente vai ter que conviver com o Campeonato Carioca nesse formato, com meses, várias e várias partidas deficitárias, que só prejudicam, no fim das contas, o que vai ser a temporada? Só prejudica. Você joga pra caramba no campeonato estadual. Sei lá, 10, 15 partidas, dependendo. Tudo isso é minutagem que vai sendo acumulada. E aí lá no fim do ano, quando os jogadores já estão pra lá de desgastados, você acha que esse começo com tantos jogos inúteis não tem seu peso? É óbvio que tem. É óbvio que tem. A única coisa que eu espero é que o Botafogo, a diretoria, quem está aqui no Brasil com a responsabilidade dentro do departamento de futebol, o Brito, o Léo Coelho. O Brito, ele não é mais só head scout, ele é diretor de gestão esportiva. E o Léo Coelho é diretor de coordenação do futebol profissional. Eu espero de verdade que eles cheguem, conversem com o Leiria, não no intuito de ditar tudo aquilo que ele tem que fazer, mas de dar o direcionamento. Quando tiver um jogo num estádio onde todo mundo sabe é um gramado complicado, para não falar outra coisa, não coloque o time titular. Coloque jogadores que não vêm jogando. Não é porque eles sejam menos importantes, mas é porque são reservas. Você precisa sempre preservar o seu 11 base. E não expor esses jogadores a um risco desnecessário. Desnecessário. É o que eu espero, sinceramente. Não adianta o Brito soltar nota falando do gramado, de Moça Bonita. Todo ano é assim. Todo ano. Eu faço questão, inclusive, de trazer aqui a publicação, né? A nota que o Botafogo soltou em relação a isso, ó. Botafogo protesta contra gramado de Moça Bonita e enviará ofício à Ferge. É inaceitável. Fala do Alessandro Brito. Olha só o que foi comentado. Abre aspas. É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições, como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes. É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva. E para isso solicitamos que a organização do torneio seja firme nessa cobrança. Temos muito compromisso nesse aspecto no estádio Newton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais. O Botafogo vai solicitar imediata intervenção para garantir melhores condições na sequência do Campeonato Carioca. E vai pedir que o estádio de Moça Bonita seja interditado. Na teoria, ok. Na prática, isso não produz resultado algum, não produz efeito algum. Porque todo ano é igual. Todo ano, o estádio de Moça Bonita tem um gramado péssimo. Quando o Botafogo vai jogar em Saquarema, gramado péssimo. Todo ano é a mesma coisa. A Ferge, ela não está preocupada em melhorar o nível do Campeonato Carioca. A Ferge está preocupada com o bolso dela. Porque quanto mais partidas tiverem, mais dinheiro a Ferge acaba ganhando. Especialmente nas costas dos grandes. Especialmente, porque quem banca a federação não são os pequenos. Quem banca a federação é Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. São os grandes que bancam a federação. A real é essa. Então não adianta ficar mandando ofício achando que isso vai mudar alguma coisa. Cabe ao Botafogo, na hora de dar a diretriz do campeonato, a diretriz que vem de cima é: a temporada só começa em abril. Ou seja, Campeonato Carioca, tô nem aí. Beleza, e a torcida apoia isso. Em sua gigantesca maioria, a torcida olha pro Carioca e fala: esse campeonato é uma bosta. Só serve para gerar crise e machucar jogador. Mas aí, se a Ferge não procura melhorar as condições dos gramados do campeonato, cabe ao Botafogo, quando tiver um jogo marcado para determinado estádio, preservar os seus principais ativos. É simples. É simples. Ah,
Tal jogador que é do grupo principal não pode jogar. Tu bota um garoto do Sub-23. A Ferg vai falar o quê? Ah, não, porque você é obrigado a jogar com o time principal agora. Irmão, qualquer multa que a Ferg venha a aplicar sobre o Botafogo é menos pior, vai gerar menos prejuízo do que você perder um Bastos por várias semanas, do que você perder um Arthur para uma Recopa Sul-Americana. Pô, não é difícil entender isso. De verdade. Agora, saindo de Campeonato Carioca e falando sobre Matheus Nascimento, informação do canal do TF, o jogador vai renovar contrato com o Botafogo. Mas calma. A renovação vai acontecer, acredito eu que por mais uma temporada, porque o Matheus Nascimento estará sendo emprestado para o Los Angeles Galaxy, lá da MLS. Então vai para os Estados Unidos. Vai respirar novos ares. Aqui no Botafogo as coisas não aconteceram. Essa decisão demorou muito a ser tomada, a realidade é essa. Demorou muito. Já era para o Matheus Nascimento ter sido emprestado em outras ocasiões. Bem antes. Porque o tempo foi passando e a situação para o Matheus estava muito confortável. Já era para ter sido resolvida essa parte há muito tempo. Agora vai acontecer que ele possa, nesses novos ares e tudo mais, que ele realmente possa fazer a boa, né? Que é jogar futebol e buscar aparecer para o mercado. O Botafogo vai renovar o contrato dele, porque é de praxe. O contrato dele, originalmente, vai até o fim dessa temporada. Mas, claro, você não quer correr o risco de repente, o Matheus jogar pra caramba nos Estados Unidos e você perder o jogador de graça, porque não faria sentido nenhum. Então, o Botafogo renova, o Matheus vai ter a chance de jogar, e aí a gente vai poder, então, ver como vai ficar a situação depois. Vai ser vendido? Vai voltar? Tomara que gere algum dinheiro pro Botafogo. Estarei torcendo por isso. Fogão, o que você pensa a respeito de Campeonato Carioca, a utilização dos nossos principais jogadores num gramado como de Moça Bonita, o empréstimo do Matheus Nascimento? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é absolutamente fundamental. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!